Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos iniciando mais um momento da leitura orante com o Dom Gregório Paixão na casa residencial dele, levando para você aquilo que Deus tem de melhor, que é a sua palavra, o seu amor, o seu carinho por todos nós. E por meio da leitura da palavra e da explicação, da reflexão feita por Dom Gregório, pastor da Diocese de Petrópolis, nós temos a certeza do grande amor que Deus sente por nós, pelo grande amor que Ele tem conosco, com o nosso coração a Ele. Sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos no dia a dia, principalmente agora com a pandemia, mas a nossa certeza é que, junto com Deus, com Ele, superamos todos esse momento. Estamos praticamente lendo a palavra de Deus, refletindo e rezando também a palavra de Deus. Por isso, nós agradecemos sempre a sua presença, a sua participação e por nos permitir entrar na sua casa. Mais ainda, por permitir que Deus habite no seu coração, por meio da sua palavra e por meio da reflexão que o nosso pastor nos traz. Bom dia, Dom Gregório. Bom dia, Rogério. Bom dia, meu irmão, minha irmã. É exatamente isso, Rogério. É uma alegria muito grande. Mais uma vez juntos, mais uma vez junto com vocês aqui, né? E enquanto aguardamos assim a chegada das pessoas através, né, da entrada, também vai dizendo essa palavra inicial, uma palavra de as coisas boas que nós vivemos durante esse tempo, não é mesmo? Né? Tantas coisas, né? As dúvidas que nós tínhamos, as certezas que nós guardamos no coração, as preocupações que estamos naturalmente por causa da pandemia, ao mesmo tempo nós conseguimos também nos conhecer um pouquinho melhor, não é? Vocês estão na minha casa, eu estou na casa de vocês, e assim a gente, né, quase que nós estreitamos os laços, é como se nós tivéssemos somado assim as nossas casas e todos nós nos tornássemos vizinhos, o que é uma graça muito grande, o que nós estamos vivendo, né? Então, o que eu quero é agradecer a cada um de vocês, as notícias vêm, e quantas notícias boas foram aparecendo ao longo desses dias, não é? Se no lado de fora a gente tem coisas assim terríveis acontecendo, e é verdade, né? A preocupação nossa de cada dia, mas dentro de casa, né? É uma irmã que largou o cigarro, é o outro que conseguiu aí seu negócio, né? O outro que nos falou sobre a família, o outro que nos pede oração, o outro cuja família tem alguém internado que já saiu do hospital, né? Uma pessoa que contraiu o coronavírus depois de 9. Então, a gente tem que olhar sim para a vida com esse olhar positivo, esse olhar da graça de Deus, né? Deus é bom e a gente está com Ele para poder superar realmente essas grandes dificuldades. Então vamos juntos, queremos que você esteja conosco, partilhe também depois esses vídeos com os seus amigos, com os seus irmãos, porque queremos que a palavra de Deus chegue a todas as pessoas, né? E a reflexão nossa, essa do dia a dia, muito simples, né, dada pelo coração, mas que nós queremos que chegue à sua vida, né, ao mais profundo dos seus sentimentos, para que você conheça e ame cada vez mais a Deus. Então muito obrigado pela sua presença, pela sua porque Deus é grande, Ele está conosco. Então vamos lá, dando continuidade, né, a primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Vamos dar continuidade a partir do capítulo 2, versículo 13. Então, capítulo 2, agradecemos a Deus por sua palavra que vos pregamos não como uma palavra humana, mas como na verdade é a palavra de Deus que está produzindo efeitos em vós, os fiéis. Irmãos, vós sois imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, em Cristo Jesus, pois que na parte dos vossos conterrâneos tivestes de sofrer o mesmo que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas, e nos têm perseguido a nós, desagradam a Deus
e são inimigos de toda a gente. Querem impedir-nos de pregarmos aos gentios para que se salvem, e com isto enchem a medida dos seus pecados, até que a ira acabe por cair sobre eles. Veja só, meus irmãos, né? Aí o texto é um texto muito denso. Nós precisamos entender o que está acontecendo nesse instante, não é? Então, apenas fazendo uma revisão geral sobre a Epístola aos Tessalonicenses, aquela revisãozinha que a gente faz sempre, né? Para que a gente se encaixe aí no texto. Então, vou tentar fazer uma revisão para chegar aí ao que o apóstolo falou. Em primeiro lugar, a Epístola aos Tessalonicenses foi escrita a um povo da cidade de Tessalônica, né? Uma cidade importante lá do mundo grego, né? De toda aquela região grega. Essa carta foi escrita por São Paulo lá pelo ano 50 da nossa era. Portanto, essa carta tem 1950 anos. Veja que é uma carta velhinha, mas uma carta bem atualizada. Por quê? Porque é a palavra de Deus sempre presente. Então isso é maravilhoso. Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, aquele povo, alguns haviam se convertido, né? E por incrível que pareça, a primeira carta que São Paulo escreve foi exatamente essa carta para aqueles irmãos. E qual era a preocupação desses irmãos, né? Era justamente a preocupação sobre a segunda vinda de Jesus. A grande preocupação era essa, porque Jesus havia dito, né, que não passará essa geração sem que as coisas sejam vistas assim, e havia uma preocupação, Jesus vai voltar, Jesus vai volta quando? Daqui a um mês, daqui a um ano, como é que vai ser? E São Paulo vai dar uma acalmada na comunidade falando sobre quanto ao dia e a hora. Jesus já havia falado, não nos cabe. Então, o grande tema é esse. É bom lembrar que essa carta, como eu já falei, ela tem 5 capítulos e foi a primeira carta, o primeiro texto escrito do Novo Testamento. Olha que maravilha, né? Mais ou menos 20 anos após a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, estava ali, o tema estava no dia a dia. Quem tem um pouco mais de idade, né? 5, né? Há 20 anos atrás, eu me lembro de quase tudo que aconteceu. Então, eles estavam assim por dentro do que havia acontecido na vida dos apóstolos. Então, realmente uma graça muito grande recebermos essa carta que foi mandada aos Tessalonicenses, mas também é mandada para cada um de nós. Então, esse é o primeiro ponto que a gente não pode esquecer. É bom lembrar também que quando Paulo, as primeiras viagens que Paulo faz, ele está na sua segunda viagem missionária, não é? É bom lembrar de um ponto muito importante que a gente não pode esquecer. Paulo sempre pregava primeiro aos judeus, porque ele era judeu, né? Pregava aqueles que ele conhecia mais a língua, não apenas dentro de Israel ele fazia isso, mas também fora. Antes ele por ser judeu, ele perseguia o povo judeu, mas agora ele está, né, ele como judeu está pregando aos gentios, que são os povos que não são judeus. Todos os povos que não nasceram em Israel são chamados de gentios, agentes, né? Gentios, ou seja, as pessoas, as outras pessoas. Então, esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Um outro ponto muito importante é que Paulo seguia sempre a mesma técnica, né? Chegava numa cidade, primeiro ele ia à sinagoga para pegar os judeus para falar sobre o Messias, Jesus Cristo. Pregava ali 1 dia, 2 dias, até 3 dias. Se as pessoas não se convertiam, ele dizia sempre a mesma coisa. Olha, eu preguei para vocês, porque minha obrigação é pregar para o povo escolhido por Deus. Se vocês não quiseram, eu vou pregar aos outros. Agora, atenção, que isso é muito importante para nós. Quando nós falamos de judeus, nós estamos falando dos povos antigos. Ninguém deve, né, em sã consciência, imaginar que os problemas lá do passado, digamos assim, são os problemas de hoje. Eu digo para a gente não ter preconceito em relação a nenhuma raça, né? Judeu, assim por diante. É bom lembrar que Jesus era judeu, né? Maria era judia, os apóstolos eram judeus, né? Os primeiros cristãos eram todos judeus. Então, quem fala mal, né, do povo escolhido por Deus, está falando contra um povo que foi escolhido por Deus, certo? Então, ou seja, não é isso. Quando Paulo fala, é uma referência. Por exemplo, eu digo assim, só para dar um exemplo, né? Não, porque os americanos são assim. Eu não posso dizer que, né, mais de 300 milhões de americanos são iguais. Ninguém pode dizer isso, né? Porque tal pessoa é assim. Então, ele está falando de um modo geral.
Quando ele fala judeu, você está falando dos escolhidos para acolher o Messias e que não acolheu. Essa é a mentalidade. Para a gente não cair numa mentalidade, como a gente começa a falar, antissemita, né? Contra o povo judeu. E tem gente que é antissemita, não sei porquê, né? Mas tem gente que é antissemita. Então a gente tem que tirar essa mensagem. E depois a gente não pode esquecer que aqui Paulo, que é judeu, está falando dos seus irmãos. Está reclamando porque lá o povo judeu, sei lá na minha terra, né? Como se fosse assim, lá os da minha terra não acolheram, estou trazendo isso aqui para vocês. Então a gente não deve ter nenhum tipo de preconceito contra, né? Seja lá quem foi, e nenhum tipo de preconceito, quanto mais a esse povo que foi escolhido, né? Por Deus desde o início para que o Messias viesse naquela cultura. Então é uma grande maravilha. Temos que amar o povo judeu, temos que ter um carinho muito grande, porque realmente é um povo mais do que especial, né? Sem entrar em detalhes, vamos aí adiante, porque para entender o que Paulo falou aqui. Então, primeira coisa, ele vai dizer assim, olha, por esta razão é que sem cessar agradecemos a Deus por teres acolhido a sua palavra e que vos pregamos não como palavra humana, mas como a verdade é a palavra de Deus que está produzindo efeito em vós os fiéis. Então a primeira coisa, ele vai dizer que a forma como ele apresentou, a palavra que ele apresentou não foi uma palavra apenas humana, porque Paulo não quer falar dele mesmo. Quando um padre, um bispo, um papa, seja lá quem for, né? Ou um pregador, alguém da comunidade, fala apenas aquilo que é humano, ele não consegue convencer. Aliás, quando a gente fala apenas aquilo que é humano, a gente está, na verdade, querendo que as pessoas nos acompanhem. E a função de um missionário, a função de quem acredita em Jesus Cristo é apontar Jesus para os outros. Nós somos aquilo que nós chamamos de pedagogos, do grego, pedagogos, né? Traduzindo, é aquele que pega pela mão e leva assim. Qual é a função de um pedagogo, né, que trabalha em um colégio? Geralmente são os diretores, né, os coordenadores. É pegar pela mão e levar a pessoa adiante, até o lugar da educação. Então, a nossa função é pegar na mão das pessoas e levar tudo mais. Quando as pessoas, digamos, embora a gente sabe que as pessoas tem direito, como eu faço também, elogiar o amigo, assim por diante, agradecer por alguma coisa, a gratidão é uma coisa muito linda, mas a gente não pode parar no pregador. A gente tem que saber que o pregador está pregando sobre alguém, e esse alguém é Jesus Cristo, certo? Os astros da televisão, assim por diante, eles querem chamar atenção para eles mesmos, porque a profissão deles é essa. Eles vendem uma imagem. Eles vendem aquilo que eles decoram, o produto não é a própria pessoa, então eles estão chamando a atenção para ele mesmo. Mas o sacerdote não. O sacerdote que se imagina astro, que se imagina centro, ele acabou com a vida religiosa dele. O nosso único papel é levar as pessoas a Jesus Cristo. O nosso testemunho de vida não é para que as pessoas nós, é Jesus Cristo. Então, ele está dizendo exatamente isso. Nós não pregamos o evangelho com palavra humana. Nós não chamamos atenção para nós mesmos. Nós não quisemos durante esse período, lembra de ontem, explorar vocês. Né? Nós queremos é que vocês, né, progridam cada vez mais e caminhem para Deus. É isso que ele fala. Né? Esse é o testemunho do apóstolo Paulo. Isso é muito importante para nós. Então é palavra de Deus, não é palavra minha, mas é uma palavra que deve caminhar para que, ouvindo a palavra de Deus, eu encontre essa voz, né? Quando no meu dia a dia. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, ele diz a seguinte: irmãos, vós sois imitadores das igrejas de Deus que está na Judéia, em Cristo Jesus, pois que da parte dos nossos conterrâneos, tivestes de sofrer, e mesmo que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Então ele está falando o seguinte: existiam vários grupos novos que estavam se convertendo. Grupos de judeus que haviam se convertido e grupos de não-judeus, gentios, né, que já falei para vocês, que haviam se convertido. Então, aquelas outras pessoas que estavam lá ainda em Israel, né, chateadas porque seus filhos, seus amigos estavam se convertendo, começaram a perseguir, fazer calúnias, assim por diante. Como hoje no Evangelho, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, vão perseguir Jesus Cristo. Então ele está dizendo o seguinte: está perseguindo os outros. Né? Então
estão perseguindo, e vocês estão firmes na fé. Vocês estão sendo fiéis. Fiel é aquele que tem fé. O nome fiel, se nós traduzirmos também para a língua portuguesa, pode ser leigo, certo? Leigo não é aquele que não sabe, pelo contrário, é aquele que sabe, que abraçou a fé. A gente fala, ele é leigo, ou seja, não sabe de nada. Está errado isso, certo? Leigo é fiel. Leigo é aquele que abraçou a fé, em Cristo e que sabe em quem acredita. Então, esse é o ponto final. Ele vai falar aqui dos fiéis. E indo adiante, aí ele vai dizer o seguinte, que aí é que a gente tem que ter cuidado daquilo que eu falei anteriormente. Eles, está falando dos judeus, eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e nos têm perseguido a nós. Então, é fundamental perceber o que ele está falando. Ele não está falando que todo o povo judeu matou. Não é como se nós disséssemos o seguinte, olha, todos os brasileiros são traficantes. Já pensou em dizer um negócio desse? É uma loucura, todas as pessoas de tal cidade são bandidas. Todas as pessoas são assim. A gente tem critérios que são horríveis, porque a gente bate o martelo igualando todo mundo. Ele está falando de outra coisa, ou seja, quando ele fala os judeus, ou seja, aqueles lá que deviam acolher Jesus Cristo, aquele Herodes, Anás, Caifás, algumas pessoas mataram Jesus e continuam nos perseguindo. Ninguém pode dizer o seguinte, um estrangeiro, digamos, um europeu que morreu aqui no Brasil, morto por um traficante, vai dizer, os brasileiros mataram meu filho. Ninguém vai dizer isso, Apenas é uma forma de falar. Então, ou seja, meu filho foi morto por brasileiros. Não é que todos os brasileiros. Foi morto por brasileiros, ou seja, 4, 5 pessoas que mataram. Ele está falando aqui daquelas pessoas que estavam perseguindo, e não de todo o povo. Coitado, que o povo não tem, às vezes, nem noção das coisas, Então, a gente precisa entender isso muito bem, desagradaram a Deus e são inimigos de toda a gente. Então, essas pessoas que viviam lá em Israel se uniram para perseguir aqueles que haviam se convertido e mataram a Jesus e mataram a muitos outros cristãos, Aí ele diz o seguinte, querem impedir-nos de pregarmos aos gentios para que se salvem. É bonito isso. Por quê? Qual era o maior problema das pessoas lá de Israel daquele tempo? Eles imaginavam que a religião era uma religião nacional. Então, igualzinho aos outros povos vizinhos, então os deuses eram nacionais. Então, o Deus de Israel havia escolhido aquele povo e a ligação era por sangue apenas. E Paulo diz diferente, como Jesus Cristo mostrou. Não é o sangue, não é por causa de um sangue. Deus não me ama porque eu sou brasileiro. Deus não me ama porque eu tenho uma cor ou alguma raça. Deus ama todos. Ele quis mostrar a universalidade da salvação. Deus ama a todos os povos. O pigmeu que está lá na África, ao mongol que está lá na Mongólia, aqueles que estão lá no norte, na Groenlândia, no meio do gelo, nem sei se tem gente que mora lá, os esquimós talvez, estão lá em cima, como aqueles que moram na Terra do Fogo, que aliás é bem fria, fica lá no final do mundo, lá na Argentina, que vai chegar lá depois a Antártida, Então, ou seja, está mostrando que Deus ama a todos, e que, portanto, devemos nos alegrar porque a salvação chegou a todos. É isso que Paulo está dizendo, E assim, ele conclui aqui, e com isto enchem a medida de seus pecados até que a ira acabe por cair sobre eles. Então, todo aquele que impede que o outro conheça a Deus, todo aquele que impede que o outro faça uma experiência de Deus, profunda, verdadeira, naturalmente, fazendo com que a ira de Deus caia sobre as suas costas. Porque um pai de família não quer que um filho bata no outro. Um pai quer que um irmão mate o outro. Um pai de família ficaria triste, pelo menos eu imagino, que o irmão esteja perseguindo o outro irmão. Deus, o Pai, não quer que nós persigamos ninguém. Quer que todos os filhos se salvem. Embora tenha uns filhos que são ruinzinhos, a gente sabe disso, Tem gente que não presta mesmo, O pai às vezes tem que dar uma chulapada, Não é, meu irmão? Tem gente que é complicada. Porém, o pai continua amando, certo? A não ser que seja uma pessoa que tenha algum problema. Mas então é isso que o apóstolo está nos dizendo. Vamos lá, Rogério. Bom, deixa eu só fazer uma coisa que eu não estou vendo as mensagens. Eu acho que elas estão agora sim. Agora, valeu. Agora a gente acompanha quem está mandando. É verdade, está ótimo. Eu não estava vendo, a gente certo. fica
sem um ponto de referência. Então vamos dar continuidade. Capítulo 2, versículo 17. E vamos concluir o capítulo 2 agora. Nós, porém, irmãos, privados por um momento de vossa companhia, não de coração, mas só de vista, desejamos muito vos rever. Quisemos ir visitar-vos. Eu mesmo, Paulo, quis fazê-lo muitas vezes, mas Satanás me impediu. Pois quem é, senão vós, a nossa esperança, a nossa alegria, a coroa de glória diante do Senhor Jesus no dia de sua vinda? Sim, sois vós a nossa glória e a alegria nossa. Agora veja só que bonito, né? Aí é o coração. Isso eu acho sensacional, que a gente vê como os apóstolos tinham coração, né? Como Jesus tinha coração, na verdade, como os discípulos de Jesus, né, tinham coração também. A gente percebe em todas as cartas do apóstolo Paulo, em todas, né, que ele trata os irmãos com um carinho enorme. Ele não tem medo de dizer que ama as pessoas, né? Ele não tem medo de dizer que gosta dos outros. Ele não tem medo de dizer que eles são motivo de alegria para o seu coração. Isso é muito bonito. A pessoa que expressa os seus sentimentos sem ter medo daquilo que o outro vai dizer. Porque às vezes o que expressa sentimento é considerado o quê? Considerado um fraco. E às vezes nós temos esses sentimentos que nós gostaríamos de dizer para algumas pessoas e nós temos vergonha de dizer porque a gente acha que o outro vai achar que a gente é anormal, né? A gente tem uma brincadeira com uma pessoa, mas será que o cara vai achar alguma coisa assim, né? Então são esses preconceitos que nós temos. Paulo não tinha. Veja o que ele vai dizer dos irmãos, concluindo esse capítulo 2, né? Porque ele estava tão preocupado com os irmãos que ele vai dizer, olha, vocês são o motivo da minha alegria, vocês são a minha coroa, ou seja, quando eu estou perto de vocês, eu me sinto um rei, porque vocês, né, me abraçam, vocês são carinhosos comigo, vocês se preocupam com a minha vida. Isso é muito bonito, isso se chama amizade, carinho, respeito, né? Aquelas coisas mais simples possíveis, né? Às vezes a gente até acha graça das brincadeiras que a gente faz. Ontem, Rogério, tinha que entrar aqui, ontem tinha uma live, né, onde foi dia de formação para o clero de Petrópolis. Dom Rifam, bispo de Campos, entrou, não é? Para nos falar, falou maravilhosamente bem, foi maravilhoso. Os padres estavam todos, né, no aplicativo chamado Zoom, né? Os padres dioceses juntamente comigo e com lá o Dom Rifam, e o Dom Rifam fez uma conferência, rezamos, foi o dia de santificação do clero, né? Oração da diocese ontem. Aí, como eu subi para tirar os paramentos, o Rogério foi embora, né? Aí eu mandei uma mensagem para Rogério, né? Ô Rogério, né? Cadê você, seu mal educado? Foi embora sem me dar um alô, né? Ou seja, eu tirei uma brincadeira com o Rogério, né? Dizendo isso, né? Porque ele saiu quando eu vim ver, cadê o Rogério? Rogério, ó, já tem ido para Mitra trabalhar, né? Então, eu tirei essa brincadeira com o Rogério. Então, a vida da gente também deve ser uma vida leve. Brincar com os amigos, com uma boa palavra, dizer, sabe, dar uma palavra encorajadora, saber sobre a vida do outro, não de quem está fofocando, mas como é que está sua esposa, está bem, está com saúde, seu menino está bem, né? Já conseguiu resolver aquele problema de saúde? Então, isso faz parte da nossa vida. Essa é a grandiosidade. O apóstolo mostra isso. Isso se chama humanidade. Nós temos que ser humanos. Não é? Claro que ele vai poder fazer isso, né, com toda a simplicidade, né? Mas essa humanidade é fundamental dentro do nosso coração. Porque senão nos fechamos em copas, né? E a gente não tem contato com ninguém. Vamos viver igual aqueles peixinhos que antigamente era moda na década de 80, principalmente. Aquele peixe beta, né? Que era um peixe que tinha que ficar no aquário sozinho. Ele não podia conviver com ninguém. Ficava ali a vida inteira até morrer, ficava ali, tadinho, sozinho. Porque se botasse outro peixe, ele era totalmente territorial e ele acabava comendo, né, o outro peixe. Você imagina você ser obrigado... Ou então, ainda é, sim. Hein? Ainda é. Pois é, né? É como os ursos da Sibéria, né? Que tem que viver sozinho. Porque se ele reencontra os filhos, como a comida é pouca e os filhos podem comer a comida dele, ele mata os filhos. Você imagina um negócio desse? A gente nós não somos animalescos, somos humanos. Então, o apóstolo aqui, nesse momento, ele nos fala de quê? Ele nos fala sobre essa amizade, não é? Então, só para concluir esse capítulo 2, o que é que ele diz, né? Nós, porém, irmãos, privados por um momento da vossa companhia, ou seja, nós estamos longe de vocês, não de coração,
mas só de vista, ou seja, vocês estão dentro do meu coração, né? Desejamos muito vos rever, ou seja, para viver essa amizade. E no versículo 19 ele vai dizer, né? Pois quem é senão vós, vocês, a nossa esperança, a nossa alegria, a coroa de glória diante de quem? Do Senhor Jesus. Sim, vós sois a nossa glória e a alegria nossa. Olha que bonito isso. Eu acho maravilhoso porque mostra a amizade. Ele não estava querendo explorar aquele povo. Ele não estava querendo tirar dinheiro daquelas pessoas. Ele não estava pregando a ele mesmo, ele estava pregando a um outro. Ele estava preso, estava em muitos momentos, né? Estava preso em muitos momentos, mas ele estava doando a vida. Nesse momento ele não está preso não, em Tessalônica, né? Aí ele foi para Atenas, depois para Corinto, ele não está preso não. Mas mostrando isso aí, é tão bonito, é tão maravilhoso, né? Então vamos adiante, Rogério. Mano, eu só umas mensagens aqui, Certo. que eu acho que é importante que alguém mandou. É o Ricardo Valente, manda-se Dom Gregório, Dona Marísia Costa Carmo Lipe está acompanhando a live hoje. Ah, Dona Marisa, olha, aqui nossa amiga, Dona Marisa, aqui no ladinho, ela que mora ali no edifício Santos Dumont, muito querida, Dona Marisa, sempre preocupada conosco, com o nosso seminário. Dona Marisa, olha, Deus abençoe, muitas graças, coragem aí, fico muito feliz que a senhora esteja participando conosco dessa live, viu? Deus lhe pague por tudo. E tem várias pessoas aqui sinalizando, né, Dom Gregório, Sim. que estão desde o início acompanhando a live, né, essa leitura orante, e também participando, acompanhando as missas que o senhor celebra. Então aí estão firmes aí até hoje, né? Muito obrigado, minha gente, essa perseverança. Eu sei que alguns, às vezes, quando não podem assistir à noite, né? Mas é isso, vamos aí, né? Foi um caminho, Deus, das coisas difíceis que estão acontecendo, né, entre nós, por causa dessa pandemia, uma das coisas maravilhosas da possibilidade foi exatamente estar aqui com vocês, através dessa live que tem sido multiplicada pelas pessoas. Muito obrigado de coração. Então, só para concluir, né, o Jorge Costa Vicente. Sua bênção, amigo. Estou aqui também. Família Vicente, juntos na fé. Sabe qual é o nome dele? Zozoca, né? Seu Zozoca, né? Olha que eu adoro esse nome, Zozoca, acho um nome assim tão carinhoso, né? Então ele vive lá na Vila Zozoca, que eu intitulei Vila Zozoca. Veja que eu acabo conhecendo todo mundo por causa, né, do dia a dia. Seu Jorge, um abraço muito grande. Seu Jorge é do Texto dos Homens, da paróquia de Santo Antônio, aqui do Alto, aqui de Petrópolis, né? Do Alto da Serra. Então, vive na Vila Zozoca, seu Jorge, que Deus o abençoe os seus filhos, abençoe sua família, viu? Muito obrigado e cuide bem dos seus passarinhos, ele cuida de passarinho, né? Toda vez que eu vou na casa de alguém que tem passarinho, minha única vontade é abrir todas as gaiolas e fazer os passarinhos voarem, mas eu não posso fazer isso. Seu Jorge, é uma tentação ver aquelas gaiolas, né? Quando eu vou lá, não vou nem visitar, porque tenho vontade de abrir todas as gaiolas, né? Mas o seu Jorge, não se preocupe não. Eu sou doido, mas não tanto, tá certo? Então não vou fazer isso não, tá certo? Mas cuida bem dos seus filhinhos. Só não deixar o bispo sozinho. É verdade, não deixa sozinho não, viu? Senão vai ser igual o gato, deixou sozinho, pronto. Isso, e se eu tiver com a dona Gracinha, o perigo ainda é maior, a esposa dele, né? Um abraço, seu Jorge, Deus abençoe. E a última, Dom Gregório, que é a Neide Cristina, está dizendo assim: estou apaixonada pelo apóstolo Paulo, exemplo de humildade. Exatamente, não é? Às vezes, chateado entre aspas, né? Porque as pessoas, uma vai dizendo a outra, bobagem, é um homem frio. Paulo é uma pessoa que tem preconceito com as mulheres, né? Paulo era muito duro, assim por diante. Que nada, vejam aqui, Paulo, na verdade, era um coração de manteiga, né? Paulo, na verdade, era um homem totalmente dado, compreende? Totalmente paizão, né? Mas agora, ao mesmo tempo, ele assumia a função de pai. Chegava perto, trazia perto o filho, assim por diante, aconselhava, né? Era carinhoso, mas na hora H também ele dizia o que devia dizer. E tem que ser assim mesmo, é ou não é? Né? Pai tem que estar próximo, mas de vez em quando tem que dizer a verdade, porque nós, filhos, eu digo por mim mesmo, já disse aqui várias vezes, eu não fui fácil de educar, que afinal de contas, né, eu vivi apenas 17 anos com a minha família, né, quase 18, então, quando eu saí de casa para ir para o convento, né, aqueles 17 anos não foi fácil, eu vivi a adolescência, assim por diante. No convento, aí eu tive
que ia aprender, porque tinha muita disciplina, né? Mas não foi fácil me educar quando eu era criança. Toda, não parava, né? Então, hoje em dia, se as pessoas fossem como eu, ia dar Ritalina, né? Hoje em dia, o menino mexeu o braço assim, a mãe já até quer dar Ritalina. O menino na escola deu trabalho, né? Minha mãe resolvia a Ritalina de minha mãe, né? Era desse tamanho, era de couro, e olha, a Ritalina comia lá em minha casa, e a gente ficava tranquilo com a Ritalina da minha mãe, tá certo? Então, ou seja, às vezes os pais precisam corrigir os filhos, porque quem ama, corrige. Eu amo os meus pais porque eles me corrigiram. Né? Não batendo não, né? Com conselho. Meu pai nunca tocou o dedo em mim. Minha mãe de vez em quando batia, e a última surra que eu recebia, mas é uma surrinha boba, né? Até os 9 anos, né? De idade. Depois disso nunca mais apanhei. E apanhava uma vez por ano, digamos assim. Então muito pouco, né? Mas merecia também, assim, uma vez, né? Porque quando a gente não recebe umas pancadinhas, né? Quando a gente é pequeno, a gente acaba recebendo os pancadões lá adiante, tá certo? Não batam nos seus filhos nem nos seus netos, eu estou dizendo isso, né? Mas a gente tem que bater com aquilo que a gente sabe, que é com a nossa inteligência, bater com o nosso conselho, né? Bater, né, com o nosso abraço às vezes forte para dizer pare, né? Bater com a mão que puxa e diz não vai fazer isso, né? A gente bate na criança dizendo não, não, não e não. Porque também a nossa força física é muito maior do que uma criança. Então, nunca devemos espancar. Não é necessário fazer isso, né? Mas o bom conselho é necessário. E a criança, ela nos testa para saber se a gente realmente é capaz de manter a palavra. E pai e mãe, atenção vocês aí, né? Que tem filhos, pai e mãe, assim por diante, a palavra tem que ser única. Você colocou de castigo, né? O outro tira, não. Né? Minha mãe era um pouco mais dura do que o meu pai, né? A gente via que meu pai ficava tão chateado quando minha mãe nos colocava de castigo, né? Nos colocava de castigo, ele saía às vezes, porque ele não gostava de ver a gente entristecido, né? E lá na minha casa era a única palavra, se minha mãe desse um castigo, se meu pai falasse uma coisa, acabou. Agora você vai dizer, eu fiquei traumatizado, né, meu pai partiu há 1 ano e meio, eu amava meu pai, um grande herói. Não é à toa que quando foi para receber o meu nome religioso, né, eu recebi o nome de meu pai. Eu pedi o nome de meu pai, porque para mim era um exemplo, né, de homem, né? E minha mãe está aí com 84 anos, a quem eu amo também profundamente, né? Não fiquei traumatizado não por ter sido corrigido, porque se não fosse corrigido, talvez hoje eu estaria perdido. Claro que tem pai e mãe que corrige, que aconselha, e o filho pode se desviar, é verdade, né? Mas a vida nos mostra que depois nós voltamos para aqueles que nos aconselharam. A vida nos mostra que nós acabamos voltando para aqueles que nos quiseram bem. E as pessoas que mais nos querem bem, inegavelmente, pelo menos a gente espera que seja assim, né? São aquelas pessoas da família. A gente pode brigar, pode ficar chateado, falar mal um do outro, mas os laços de amor são mais fortes do que as fragilidades que nós carregamos. Então, o apóstolo mostra esse carinho, né? Por isso que ele é uma figura maravilhosa. Adiante, Rogério. Você sabe que eu quase me apaixonei pela parede da minha casa. É mesmo? É, porque toda vez que eu fazia alguma coisa errada, minha mãe botava de frente para a parede, sentado, quase que me apaixonei pela parede. Era tão íntimo. E ele sabe construir, não sabe mesmo, sabe? Você levantar alguma coisa. Ele é pedreiro também, viu? Além de jornalista, ele é pedreiro, ele sabe construir. Não sei se as paredes se contortam, só Célia vai dizer. Fica de acordo com o perfil. Tá certo. Mas olha aí, né? Não, brincadeira, ele faz direitinho. Ficou tão apaixonado pela parede que ele ficava lá olhando, né? Que acabou, né? Então, vamos lá, vamos adiante. Né? Vamos para a coisa séria. Capítulo 3, versículo 1. Por isso, não podendo mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos a Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, na pregação do Evangelho de Cristo, com o fim de vos fortificar e exortar na fé, para que ninguém desfalecesse nestas tribulações. Pois bem sabeis que para isso é que fomos destinados. Quando estávamos convosco, já dizíamos que haveríamos de passar tribulações. Foi o que aconteceu, como sabeis. Por isso, não podendo mais suportar, mandei colher informações a respeito
da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, inutilizando o nosso trabalho. Isso é muito importante apenas para a gente localizar, né, o movimento de Paulo. Veja o que ele falou aqui, muito resumidamente, porque é apenas uma informação. Ele vai dizer, olha, eu estive com vocês, agora não estou mais, porque eu fui expulso daí, vocês sabem disso. Então, primeiro ponto que ele vai dizer, né, a perseguição foi grande, ele teve que sair. Ele vai dizer o seguinte, Atenas, cidade que todos nós conhecemos, aquela dos filósofos, aquele negócio todo. Eu estou em Atenas aqui, junto com os irmãos, mas como eu quero notícia de vocês, eu vou mandar Timóteo aí estar com vocês. Então, ele está em Atenas, vai mandar Timóteo até Tessalônica, e depois Timóteo vai encontrar Paulo onde? Em Corinto, que é uma cidade ali vizinha, certo? Chamada cidade-estado. Vai estar ali no lado, né? E Paulo e Timóteo vai encontrar a Paulo lá em Corinto. Então, a carta que ele vai mandar via Timóteo foi escrita em Atenas, certo? Atenas ali tão conhecido, né? Tinha uma deusa conhecida, Palas Atenas, né? A deusa da guerra, né? Atena é a deusa da guerra, uma mulher guerreira, assim por diante, na mentalidade, na mitologia grega que nós falamos assim. Então, ele está em Atenas e agora ele vai dizer uma coisa importante para resumir isso aqui. Ele vai dizer, eu falei a vocês sobre as perseguições que nós íamos passar, né? E isso aconteceu. Porque todo aquele nos mostra Paulo que prega a verdade, que busca viver a verdade com serenidade, ele é perseguido. Então, vocês sabem disso. Então, como nós fomos perseguidos, vocês também serão perseguidos. Ele está dizendo isso. Então, nós não deixamos de afirmar e de dizer a verdade para vocês. E por isso, fomos perseguidos. Mas isso não importa. Ele está dizendo, o importante é a amizade e o importante é que vocês permaneceram fiéis ao Evangelho. Essa é a palavra que Paulo diz. E eu acho interessante que eu lembrei agora, né, Dom Gregório, que às vezes a gente, quando evangeliza, nós devemos ter a preocupação de voltar àquela casa, àquela família, comunidade, para, como o senhor falou antes, né, para saber como está, para saber se mantém na fé. Não é só entrar numa casa de uma pessoa ou numa comunidade, fazer uma pregação, evangelizar, vai embora e nunca mais volta. Eu acho que isso que nesses versículos aqui da carta é que São Paulo mostra, né? Quer dizer, ele pregou, falou das tribulações, perseguições que eles iam sofrer, mas ele preocupado, ele pede alguém para ir lá e vai lá saber como é que eles estão para ver se mantém firmes na fé. Exatamente. A evangelização ela precisa ser constante, não é? E a evangelização parte também de um ponto fundamental, a amizade. Se a gente não tem amizade com as pessoas que estão ao nosso lado, isso vai ser péssimo. Se a gente não trava um traço de alguma simpatia, embora isso não seja fundamental, né? É difícil. Então, é fundamental que nós tenhamos, que aliemos o desejo de fazer Jesus conhecido, mas também de fazer com que o nosso coração seja conhecido para aquele a quem nós evangelizamos. Nada melhor do que uma grande amizade que existe em Jesus Cristo. Afinal de contas, nós falamos na missa, o amor de Cristo nos uniu. Isso não é uma teoria, isso é a verdade. Então temos que ir adiante. Então vamos lá, capítulo 3, versículo 6. Agora, porém, Timóteo voltou para perto de nós da visita que vos fez, trazendo-nos boas notícias a respeito da vossa fé e caridade. Guardais sempre afetuosa lembrança nossa e que desejais ver-nos, assim como nós também a vós. Meus irmãos, a vossa fé nos consolou, em meio a muita angústia e tribulação. Agora estamos reanimados, porque estáis firmes no Senhor. Como poderíamos agradecer a Deus por vós, pela alegria que nos destes diante de nosso Deus? Noite e dia, rogamos com instância poder rever-vos, a fim de completarmos o que ainda falta à vossa fé. Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus, aplane o nosso caminho até vós. A vós, porém, o Senhor faça crescer e ser ricos em amor mútuo, e para com todos os homens
a exemplo do amor que nós vos temos. Queira ele confirmar os vossos corações numa santidade irrepreensível aos olhos de Deus nosso Pai, por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Então vamos lá devagarzinho, isso é maravilhoso, esse testemunho do apóstolo Paulo, né, para com os seus irmãos lá de Tessalônica, né? Então ele diz o seguinte, Timóteo foi lá, né, viu vocês, voltou, né, e perto de nós ele trouxe notícia a respeito da vossa fé e da vossa caridade, dizendo que vocês guardam um afetuoso amor para conosco, mas que vocês se mantêm firmes na fé e no bem que estão realizando. Esse é um ponto fundamental que nós não podemos esquecer. Paulo fala sobre a fé do coração humano, né, que é fundamental, a fé em Jesus Cristo, mas a fé sem obras é morta. Então, recebemos a graça da fé, mas a fé é traduzida aqui numa profunda caridade. Esses tessalonicenses tinham caridade para com os irmãos, mas ao mesmo tempo esses tessalonicenses, né, também, né, e aquilo que recebeu, porque o maior prêmio, a maior caridade que nós podemos fazer para com uma pessoa é dar a essa pessoa quem? Jesus Cristo. Esse é o grande presente, a maior caridade. Se a gente dá a Jesus Cristo, a gente dá tudo, né? E depois que a gente dá a Jesus Cristo, a gente também dá o pão, dá o carinho, então isso vem pelo testemunho. Né? Falar de Deus não é ficar o tempo todo repetindo uma teologia, né? Imagina se eu encontrasse com você e ficasse o tempo todo só falando do que eu estou falando aqui agora. Isso é muito importante, mas falar de Deus é falar como nós estamos interpretando aqui a Sagrada Escritura, mas ao mesmo tempo falar sobre a vida, né? Eu falo de Deus quando eu falo das flores, eu falo de Deus quando eu falo de um problema de família, eu falo de Deus quando dou uma cesta básica, eu falo de Deus quando eu me preparo direitinho, me arrumo para ir para a rua, né, para estar com as pessoas. Eu falo de Deus quando eu coloco um perfume e fico cheirosinho assim, para que as pessoas sintam esse bom odor que eu quero transmitir. Né? Eu cuido de Deus quando eu cuido dos meus dentes, quando eu cuido do meu cabelo, quando eu cuido da minha saúde, quando eu não jogo nada no meio da rua. Nós devemos falar de Deus através das boas atitudes. Essa graça que os tessalonicenses entenderam. Eles entenderam que a fé não é apenas aprender um bocado de doutrina na cabeça que vai nos deixar loucos se nós não soubermos o que vai fazer com isso tudo, né? Mas a gente vai aplicar isso naturalmente. É como aquela matemática que a gente achou chata no colégio, né? Aquelas coisas todas, e que a gente aplica quando a gente vê lá os números lá no supermercado, quando a gente soma, né, as coisas, quando a gente reclama que um troco não deu certo, né? Quando a gente faz um cálculo de uma parede, Rogério aqui que eu falei, né, também faz o cálculo do tamanho, altura, largura, para a gente medir, né, um quadro que vai colocar na parede. A gente não pensa que tudo isso está aprendeu lá atrás. A gente não aplica tudo ao mesmo tempo, mas alguma coisa a gente aplica. E que aquilo tudo lá atrás foi colocado para que a gente aprendesse a raciocinar matematicamente também. Então nada é por acaso. Então a aplicabilidade da fé se dá no dia a dia. Com a aplicabilidade da matemática se dá no dia a dia. Com a aplicabilidade da língua portuguesa, não é, se dá quando eu começo a falar aqui, né, utilizando, pelo menos a gente às vezes erra, mas utilizando tudo direitinho, né, gênero, masculino, feminino, né, número, singular e plural e assim por diante. A gente não pensa nas regras, mas age naturalmente. Eu não fico o tempo todo dizendo o seguinte: Jesus pediu que eu dê 10 passos. Ninguém fica pensando nisso, mas os passos que eu dou reflete a fé que eu trago no coração. Essa é a grande graça aqui do Evangelho. A nossa vida deve traduzir a nossa fé. Senão, o negócio fica difícil, né? Então ele está falando exatamente isso. E finalmente, concluindo esse capítulo terceiro, ele diz o seguinte: Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo aplanem o nosso caminho até vós. Olha que bonito. Existem muitas barreiras para que eu chegue até aí. Existem muitas dificuldades, mas que Deus passe um trator, né, na palavra mais contemporânea, né, aplane o caminho, né, prepare o caminho para que mais rapidamente eu chegue até vocês, que não sejam muitas curvas, nem muralhas, mas que logo, logo nós sejamos juntos. Olha o coração desse homem, que beleza, não é? Um desejo de estar com os irmãos. A vós, porém, o Senhor faça crescer e ser ricos em amor. Ou seja, se amem pelo amor de Deus, né? O apóstolo vai dizer isso. Vocês têm fé, se amem.
e para com todos os homens a exemplo do amor que nós vos temos. Nós amamos vocês, diz o apóstolo, né? Então, por favor, amem-se a vocês mesmos. Eu acho isso tão bonito, não é, Rogério, né? Que palavra carinhosa para com esses irmãos, né? Você ama a Deus, ame também, né, os que estão em sua casa. Não é fácil, seja compreensivo, né? O outro gritou, não grita também não. Acalme-se, né? Lembre-se do Senhor Jesus. Tem um sofrimento na sua vida familiar, acalme-se, o outro é limitado mesmo. E às vezes o outro é doido mesmo, entendeu? Ou às vezes você que é o doido dessa conversa toda. Então é se trabalhar a cada dia, né? Naturalmente e aprendendo, né? Fazendo com que a palavra de Deus se manifeste através da nossa boca, através dos nossos gestos. E cada um deve ser diferente. Nenhum de nós deve pensar que o outro será igual a nós. Se o outro quiser ficar igual a nós, o outro vai virar uma marionete. E Deus não criou ninguém para ser marionete, né? E quando a gente cria uma marionete, essa marionete nunca vai nos amar, porque ela está vendo que nós estamos obrigando ela a ser igual a nós. Deus não nos criou marionetes, nos deixou livres. Então, cada um à sua maneira ama. Um ama através de uma profunda vida de oração, porque adora estar ali diante do Santíssimo. O outro, às vezes, talvez não consiga, porque é limitado. Ama através do trabalho que faz, da boa palavra que dá. O outro, né, é através do abraço, das palavras que dizes, né? Então, ou seja, é essa variedade de beleza que Deus nos dá através da sua palavra e da sua vida, né? Ele vai dizer o seguinte, né? Queira ele, né, confirmar nos vossos corações numa santidade irrepreensível, ou seja, sejam santos, não seja uma fachada de santidade, né? Aos olhos de Deus, nosso Pai, por ocasião de quem da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Maravilha, né? Então, é essa palavra que nós temos aqui nesse momento, né? Então, o Senhor nos dê a graça de viver justamente essa santidade com tranquilidade, com normalidade, né? Porque Deus nos tornou normais nessa busca. É isso, meus irmãos. Veja quanta coisa bonita nós aprendemos com o apóstolo Paulo, né? Nos ensinando o quê? Um profundo amor a Jesus Cristo, um profundo amor à nossa vida e um profundo amor, não é, à vida dos irmãos que estão ao nosso lado. Aí está o grande mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu amo a mim mesmo. Essa é a verdade do Evangelho, ok? E assim vamos. Pronto, chegou o momento aí de ler aqui, né? Vamos ver aqui, vamos ver os nossos irmãos. Só lembrando que muitas mensagens, o vídeo travou aqui, então tive que reiniciar. Então algumas mensagens não vão aparecer ainda agora, tá? É sempre uma pena, não é? Se você quiser. As mensagens anteriores isso. A gente deixa de ver agora, mas a gente vê depois. Se você tiver alguma mensagem, eu vou lembrar disso, né? E você não conseguir, quiser que ela apareça, um pedido, alguma coisa assim, né? De uma missa, alguma coisa parecida, mande já no finalzinho do nosso programa, fica mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Cristina Gomes, né, pedindo, né, bom dia, Adriana Carreiro, né? O melhor remédio para o mau humor. Assistir a live de Dom Gregório e Rogério Tosta. Olha, minha gente, gostei. Obrigado, Adriana, que Deus te abençoe, minha querida. Né? Maria Augusta Massulo, né? Que Deus abençoe, dando bom dia. Cláudia Siqueira, minha irmã, muita coragem na caminhada, viu? Virgínia Santana, bom dia, Dom Gregório e Rogério. Paulo era bom. Se tivesse um Paulo no Brasil, amém. Seria verdade, minha irmã, não tenha dúvida, né? Padre Carlos Magno, Deus abençoe, né? Com Karina Silva e tantos outros irmãos aí participando. Muito obrigado, meu irmão, pelo seu carinho, né? Também um grande evangelizador. A Neide Cristina, a fé sem obras é uma fé morta. Exatamente, Neide. Olha lá, seu cabeleireiro está quase abrindo, né, minha irmã? Miriam Ferreira Pinto também mandando um abraço, Deus abençoe. A Tânia Carino, Deus abençoe. A Ivana Lopes, Deus abençoe. Maria Helena Claveri, mandando um buquê de muito obrigado, minha irmã, né? A Marta Honório, mandando estrelas assim, ajoelhada, rezando, mandando alegria para todo mundo. A Maria de Fátima com um coração imenso, bem feminino aí, com a mãozinha assim no lado, né? Um coração bem feminino assim, coração de mulher. Deus, muito obrigado, minha irmã. A Nilcileia, mandando sempre aquela bonequinha lá, mandando um coração, soprando assim o coração para que ele vá longe. A Virgínia Santana Paulo era afetivo, franco, alegrava-se com o progresso das comunidades,
corrigia com amor e no fim disse, combati o bom combate e pedi a Deus a coroa da glória. Amém, exatamente isso, Virgínia. Muito obrigado, minha irmã. O pessoal tá ficando craque. Exatamente, cada vez mais, viu? Depois eu quero fazer um dia, quem sabe se a gente um dia não reúne todo mundo que participou da live em algum lugar, para eu fazer arguição com vocês. Não posso nem dizer isso, senão ninguém aparece, né? Nem Rogério vai aparecer no dia. Mas a gente reúne aí para agradecer a Deus aí essas lives todas, né? Maria Aparecida Vilas Boas, já falei, Elisete Mendonça, né? Amar a Deus ao próximo como a si mesmo, é olhar no espelho e dizer, eu te amo, assim como Deus me ama, exatamente. Maria Silva, belos ensinamentos, muito obrigado, minha irmã. Hilda, muito boa a palavra de hoje, obrigado, amém. Obrigado, Hilda, Deus lhe pague, minha irmã, Deus te abençoe cada vez mais, obrigado por essa presença sempre constante. Ana Paula Ferreira Machado, Deus abençoe. A Mônica de Melo Salles, né, sua bênção. Dia maravilhoso e abençoado para você também, minha irmã, muitas graças. A Luzia Pereira, maior caridade no meu pensar é o amor. Luzia, muito bem, está se amando agora, viu? Porque, Luzia, desculpem, Luzia sempre, ela sempre pega por mim como Marte, né, desse negócio, né? Luzia, olha, você amava a Deus sobre todas as coisas e amava o seu próximo, mas antes você não amava você mesma, porque você estava se matando, né? Através do cigarro, só lembrando aí né? E dos vícios que nós temos. Então, amar a Deus justamente é largar aquilo que não serve. Você vê, Luzia, que você vai amar ainda mais a Deus, vai amar ainda mais a você mesma, e você vai amar ainda mais, né? A partir de Edson, as pessoas que estão ao seu lado, né? Então, muito bem, que graça, né? Vamos lá, adiante. Sueni de Paula, Deus abençoe. Maria Seu, já falei. Já falei. Francis Stati, deve ser Stati. Francis, uma alegria muito grande, viu? Você está aqui entre nós, a primeira vez que eu leio o seu nome aqui. Muito obrigado, minha irmã. A Letícia, cadê aqui? A Letícia Alves, na bênção, Deus abençoe. O Malco, né? Um bispo bem-humorado é show. Obrigado, Malco. Né? Malco, muito obrigado, um abraço para você e para a Sandra, né? Neucimar Winter Noel, sempre presente, Deus abençoe. Né? O Almir Montes aqui, dando uma boca bem grande aqui, rindo aqui, né? Mandou os bonequinhos aqui, rindo, né? Almir, aliás, mandou lá, né, do empadão do Almir, né? Eu estou decorando o empadão, né? Ele colocou lá a frase que eu sempre brinco aqui, né? Faz essas frases bobas que a gente fica falando, né? Para a sua vida sorrir, né? Compre o empadão do Almir, né? Então, ele colocou lá no cartaz. Aliás, olha, Almir, aqui, ó, sua tampinha aqui, viu, Almir? Vamos lá, minha gente, comprando o empadão do Almir. Vamos enriquecer aí o Almir, viu? Durante a pandemia, ó. Isso é brincadeira, né? O Almir tá batalhando aí para superar as dificuldades durante essa pandemia. Então, olha lá, aqui, Petrópolis, viu? 99 211 87 14. 99 211 87 14. Compra aí empadão do Almir, tem uns doces, olhem, maravilhosos. Delícias do Almir, olha aqui mesmo, para sua vida sorrir. Vamos adiante, aqui. A Celina Maria de Freitas mandando coração bonito, a Virginia Santana, muito obrigado, minha irmã. A Elisete Mendonça, a Karina Lima, boa ideia, gostei. Vamos fazer um grande encontro com o povo da live em breve, em nome de Jesus. Essa aí tem fé. Muito obrigado, minha irmã, de coração. A Celina Maria de Freitas mandando também que Deus te abençoe, minha irmã. O Nilson Pérez, Jaqueline Paixão Vicente. Jaqueline, minha irmã, muito obrigado, viu? Deus abençoe aí, muitas graças. Um abraço mais do que especial para Márcio, um abraço mais do que especial, né, para a Júlia, que Deus os abençoe sempre, cada vez mais, e na luta, minha irmã, né? A Jaqueline é educadora, não é? É pedagogosa, aquela que carrega pela mão para levar a pessoa ao conhecimento, né? Então, que Deus abençoe a Jaqueline. Vamos adiante, mais ainda. Simone Veras, para acabar, essa quarentena está tendo um ótimo ponto. Suas meditações por nossos sacerdotes e sua catequese. Como precisamos aprender mais a cada dia. Que bom, minha irmã. Exatamente isso, né? Essa visão positiva. Eu vejo que várias pessoas, eu fico assim admirado, sabe por quê? Porque várias pessoas que
conheciam a Bíblia, mas não conheciam tanto, né? E agora tem essa possibilidade. E a gente que ficava muito na igreja agora está aí podendo conversar, né? Então, a pandemia nos obrigou a utilizar as redes sociais. Eu acho tão bonito, né? Hoje o Monsenhor Antônio, que é lá de Teresópolis, né? Está lá na live pregando, né? O Monsenhor Geraldo Policarpo, do Santuário Nosso Senhora do Amor Divino, pregando também, né? Padre Francisco, do Ó da Serra, né? Que agora está morando no seminário, né? Nosso grande evangelizador italiano, Francisco Montemezzo, pregando também pela internet. Que maravilha, né? E aproveito também para dizer isso para vocês. Aproveita vocês também, faz uma live aí, compreende? Cria um grupinho, pode ser 2, 3 pessoas, também pregue, né? Aquilo que vocês estão aprendendo. Uma iniciativa bonita, Dom Gregório, que eu estava vendo ontem, um grupo de adolescentes de Areal. Todo ano parece que eles fazem o mês todo de Maria e os títulos de Nossa Senhora. Sim, sim. Como eles não podiam se reunir esse ano, eles fizeram tudo pela internet, tudo em live pelo Facebook. Que bom. Foram 31 dias falando, cada dia, falando sobre um título de Nossa Senhora. Olha só que beleza. Quem quiser ver, é só entrar na página do Facebook da Paróquia de Areal, buscar lá, que vai ver lá, são títulos de Nossa Senhora. E que beleza, né? Que maravilha. E vamos fazer isso. Aqui o finalzinho aqui, porque vamos concluir, né? A Isabel Rodrigues sempre... Isabel é a nossa mascote das frases, né? Ela só põe frase assim, bombando. Ela sempre combina, igual a minha, né? Com Jesus todo dia é uma explosão de alegria. Olha que beleza, gostei, Isabel, né? Isabel sempre coloca alguma frase bonita, né? É sempre prazer ter vocês na minha casa. Muito obrigado, minha irmã. Estamos aí também pelo coração. E a gente conclui aqui com a Adriana Carreiro. Partiu casa de Dom Gregório. Eita, meu Deus do céu! O senhor prepara o almoço. Não vinha, não. Não estou convidando você, não, minha filha. Fique em sua casa, viu? Não venha aqui para minha casa que eu não tenho empregado. Ela está falando do encontro. Fazer o encontro aqui na casa do senhor. Você quer vir aqui para comer, né? Como chama? Eu não vou na sua casa. Isso é o recado para a Adriana. Adriana, e a mãe que deve estar no lado, né? Eu não vou na sua casa para você não vir na minha. Você tem a boca grande... Vai comer minha galinha e vai comer o empadão do almeida que eu comprei aí para poder comer. Não, fique aí em Raiz da Serra, não venha não, minha filha, viu? Você está querendo vida boa, fica aí, pelo amor de Deus, não venha não. Um abraço bem grande, Adriana, para você, viu? E para vocês todos, meus irmãos, muito obrigado, né? Olha, a Hilda falou, sigo muitas paróquias, até Santa Catarina, no Paraná, fora as dioceses de Petrópolis. Que beleza, né? Que graça e que bênção. Meus irmãos, muito obrigado, não vou ler mais senão, né, vou ficar aqui muito tempo. Vamos agora para a Eucaristia, vou celebrar, não é? Pedindo por todos vocês, muito obrigado por esse carinho, por essa presença. Para mim é sempre um motivo de estar aqui com vocês e vamos adiante. Deus é grande e a gente está vencendo essa pandemia, não tenha dúvida disso. É só aí o iniciozinho, né? Estamos aí do meio para o fim, isso vai acontecer e temos que nos preparar vagarosamente para poder voltar às atividades, né? Então lembra vocês, né? Máscara, não é? Distância social, essas coisas todas, lavar a mão direitinho, cuidado com o sapato, cuidado com o dinheiro, ninguém fala sobre isso. Gasta de tanto álcool. Minha mão, sabe o que vai acontecer com minha mão? Né? Eu digo sempre, olha, quando terminar essa pandemia, eu vou ter que, né? Minha mão vai estar assim, olha, pela ausência de álcool, né? Vou ter que ir lá porque eu vou estar assim, ó, me tremendo, porque é tanto álcool na mão que ela já está viciada, né? Então, vamos lá, olha, lá álcool na mão, né? Porque para a gente poder passar isso aí, não é? Mesmo quando vamos à igreja para oração, alguma coisa assim, a distâncias necessárias, não ficar conversando, temos que nos preparar. Certo? Porque isso vai demorar ainda bastante, não é? No sentido de que a gente vai voltar para a vida normal, porém com o perigo, um novo normal, com o perigo da pandemia. Então, temos que nos preparar. Vamos respeitar, minha gente, tá certo? Agora, uma coisa legal, Domingo, toda vez que sai alguma coisa de bom humor aqui, os coraçõezinhos que sobem ali são substituídos por carinhas riam. É verdade, né? E assim vamos, minha gente. Agora eu vou para a Eucaristia. Um abraço bem grande, nosso carinho, nosso amor por vocês, né? Eu amo vocês, muita coragem, viu? E vamos juntos. Deus é presente no meio de nós, o Espírito Santo dentro de nós, o Senhor, o Pai, protegendo a nós todos, os santos aí,
ao nosso lado, o que é que a gente tem a temer? Não é absolutamente nada. Então, até breve, se Deus quiser, até amanhã às 9 horas, no mesmo lugar. Eu na casa de vocês e vocês na minha casa. Deus abençoe. Tchau, tchau.